imagem surge girando até o centro da tela. Fundo cinza claro com o contorno de um rosto humano em perfil rosa-magenta, voltado para a direita. Dentro da cabeça há uma lâmpada preta da qual brotam galhos com folhas coloridas. Abaixo, em cinza escuro e negrito, lê-se Altas habilidades e superdotação. Logo abaixo, em cinza claro, Formação docente. Slide: fundo branco com bordas em cinza, rosa e amarelo claro. À esquerda, no topo, o logotipo do Instituto Federal Goiano. Quadrados verdes e ponto vermelho. Abaixo, rosto rosa-magenta em perfil. Dentro da cabeça há uma lâmpada preta da qual brotam galhos com folhas coloridas. Ao centro, em roxo, Fundamentos e Políticas de Educação Especial para Altas Habilidades e Superdotação, Unidade 2. Na parte inferior, tarja cinza com texto em branco. Professora, mestra Ana Luísa M.B.M. Lucas. À direita, sobre fundo preto com círculos gráficos, um cérebro dividido. Lado esquerdo, em linhas azuis, circuitos. E do lado direito, em linhas amarelas, curvas. Uma mão humana aponta com o indicador para o centro iluminado. Cenário do estúdio. Ao centro, professora da disciplina, mulher de pele clara, cabelos castanhos com mechas avermelhadas, lisos e soltos sobre os ombros. Usa óculos de armação escura e blusa cinza de manga curta com 2 botões no ombro esquerdo. No canto inferior esquerdo, tarja verde com o texto Professora Ana Luísa e o logotipo do Instituto Federal de Goiás. Olá! Na aula da Unidade 2 de Fundamentos e Políticas de Educação Especial para Altas Habilidades e Superdotação, nós vamos falar um pouquinho das políticas de educação especial no Brasil e como o contexto histórico, como nós podemos acompanhar esse contexto histórico. O vídeo alterna entre slides e o estúdio, onde a professora ministra a aula. O conteúdo dos slides será lido por ela. Então, inicialmente, o Brasil passou por 4 fases da educação especial. A primeira fase de exclusão, onde acreditava-se que a escola não precisava lidar com o diferente e não precisava incluir o aluno. Depois passamos para a parte de segregação, onde o aluno tinha acesso à escola no que tangencia os aspectos físicos da escola, mas ele tinha um atendimento individualizado ou muitas vezes era deixado de lado na sala de aula. Em seguida, passamos para a fase de integração, onde começou a pensar-se em adaptações curriculares, em atendimento para esse aluno, ainda de forma segregada, em que o aluno era separado da turma ou levado para escolas especiais, voltadas apenas para alunos com alguma necessidade específica, e hoje falamos em inclusão, ou seja, atender o nosso aluno com necessidades especiais ou necessidades específicas dentro da sala de aula comum e dentro das escolas regulares. No caso da superdotação, esse caso de exclusão e segregação era um pouco pior. Por quê? O aluno superdotado ou com altas habilidades não era visto e nem previsto nas leis e nas implementações de políticas públicas. Então, em 1961, a LDB propôs a integração dos excepcionais, mas não propôs nenhuma mudança pedagógica que de fato atendesse esse aluno. E isso só foi acontecer em 88, com o direito ao atendimento educacional especial na nossa Constituição, que foi assegurado. Então, em 88, assegura-se esse direito ao atendimento educacional especializado e, ainda assim, dentro dessa política, não existia determinações claras ou políticas claras para atender o superdotado ou o aluno com altas habilidades. Ainda nos marcos legais
relevantes para a educação dos superdotados, nos anos 70, pareceres do Conselho Federal de Educação reconhecem a superdotação e as altas habilidades, e a partir dali a gente tem propostas de aceleração do currículo ou enriquecimento curricular, muitas das vezes o ingresso precoce desse aluno no ensino superior. E a partir, então, da década de 70, o superdotado passa a ser visto pela nossa legislação. Mas só ali em 1996 a LDB vai garantir a nossa flexibilização curricular, ou seja, só a partir dali é que nós poderemos atender, né, previsto em lei, o aluno com superdotação ou alta habilidade, levando em consideração suas potencialidades. E depois disso, em 2001, né, a gente tem a resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Educação Brasileiro, que inclui oficialmente os superdotados na educação especial. Então, a partir de 2001 é que nós temos uma previsão em lei para atender o superdotado. E esse público passa a fazer parte da educação especial. Em 2008 ainda, o decreto de 6.571 vai estruturar o que é o atendimento educacional especializado, com a criação das salas de aula com recursos multifuncionais e preocupar-se com a formação do professor. E ali a ideia era oferecer um suporte e respeitar a singularidade de cada aluno, inclusive os alunos que tinham ali superdotação ou altas habilidades. Nesse período também, passa a entender-se, né, previsto em legislação, em leis, que o aluno não precisa mais ser o foco de adaptação à escola, e sim a escola se adaptar às necessidades e às capacidades e potencialidades do aluno. E algumas das declarações internacionais, né, influenciaram a inclusão no Brasil. Quais são elas? O Acordo de Salamanca e de Jomtien com a Unesco, que vai garantir e reforçar o direito à escola para todos. E nesse momento, esse direito à escola não é só mais a garantia de presença física desse aluno nas nossas escolas, mas sim para que a escola haja de forma eficiente na formação desse aluno. E aí passamos por um momento de mudança de paradigmas, em que a escola, como eu mencionei, né, a escola vai se adaptar ao aluno e não o contrário. Não é o aluno que precisa se encaixar. Então, a educação especial integrada à escola comum vai além da inclusão física. Ela exige que a gente adapte os nossos currículos, os nossos métodos, a forma como avaliamos e, principalmente, a forma como formamos o nosso docente, porque, enquanto docentes, nós precisamos aprender a atuar para que a gente não só preencha o horário dos superdotados ou dos alunos com altas habilidades ou qualquer outra necessidade específica com mais ocupação ou mais tarefas. Nós precisamos promover desafios reais para que eles consigam desenvolver suas potencialidades. Então, essa é uma preocupação desses acordos internacionais. E aí, quais são os nossos desafios e avanços atuais? Em 2015, nós temos a Lei 13.234, que vai falar sobre a obrigação de identificar, atender os superdotados. Então, a partir dali, o governo propõe-se de alguma forma, identificar esses alunos. Mas quais são os desafios para isso? Os superdotados, muitas das vezes, são compreendidos ou como um luxo ou como uma exceção. E nós não temos formação de professores suficiente que vão entender essas características ou perceber dentro de uma sala de aula a característica desses alunos. Então, esses perfis de alunos com superdotação ou altas habilidades, muitas das vezes são confundidos como alunos difíceis, porque são alunos que são alunos questionadores, são alunos que
buscam, né, momentos de desafios reais, então costumam questionar os professores, muitas das vezes são participativos, ou muitas das vezes, quando aquele desafio não atende à potencialidade dele, pode se transformar num aluno que é lido como desmotivado. E muitas das vezes é só não atendido, né? Às vezes aquele conteúdo, a forma como o conteúdo é ensinado, não está de acordo com a potencialidade de desafio real para ele. Então, qual é o dilema atual? Nós temos a inclusão plena, que é essa possibilidade de fato atender os alunos e as suas singularidades, e o atendimento especializado complementar. Então, a partir do momento que nós temos ali a identificação dos alunos com superdotação ou altas habilidades, nós podemos trabalhar dentro dos currículos e das adaptações curriculares para atender de forma plena aquele aluno e, de fato, incluí-lo na sala de aula. E aí, nós temos hoje, né, os núcleos de altas habilidades e superdotação que fazem esse atendimento especializado e muitas das vezes são capazes de identificar os alunos, mas eles são um atendimento complementar, eles não estão dentro da sala de aula da escola regular. E isso, muitas das vezes, não é efetivo. É efetivo fora da escola, mas é preciso que exista uma parceria entre esses centros, né, de especialização e as escolas regulares, porque caso isso não aconteça, nós corremos um risco de uma nova segregação, de uma nova separação desses alunos. Então, é importante que esses núcleos atuem junto com as escolas. E aí, para a gente concluir essa aula falando da legislação e do contexto histórico da nossa legislação, o que a gente tem como reflexões finais, né? Nós temos uma legislação avançada, a legislação brasileira é boa, entretanto, a gente ainda acompanha um engatinhamento na implementação das políticas previstas nas LDBs e na legislação. E aí nós temos necessidades urgentes para que isso aconteça de forma eficiente e eficaz. Ou seja, a gente precisa investir em formação continuada de professores e docentes para que eles possam, juntamente com os núcleos especializados de altas habilidades, identificar esses alunos e, a partir daí, conseguir adaptar seus currículos, suas turmas e estimular o potencial deles. E precisa de apoios institucionais, tanto das instituições que são os núcleos especializados, como das escolas regulares, como do governo. Nós ainda temos alguns desafios que são os materiais adequados ou as atitudes inclusivas, né? E principalmente as atitudes inclusivas, porque nós, enquanto docentes e promotores da educação, precisamos estar dispostos a abrir mão de paradigmas, refazer as nossos planejamentos pedagógicos, né, para que de fato a nossa atitude consiga incluir esses alunos. E aí, qual seriam possíveis soluções, né? Parcerias entre universidades, escolas, núcleos específicos, projetos de extensão ou oficinas curriculares que promovam a identificação, o desenvolvimento de projetos pedagógicos que de fato incluam os superdotados, os alunos com altas habilidades, e entendermos que nós precisamos principalmente acolher, estimular e realizar o potencial de todos eles. Eles precisam se realizar na escola e não só fazer parte dela. Então, essas são as perspectivas, né, da legislação brasileira, com base aí nas nossas leis de atendimento educacional especializado. E qualquer dúvida, vocês podem consultar o tutor de vocês. Muito obrigada pela aula de hoje. Girando no centro da tela surge o logotipo do Instituto Federal Goiano, ainda pequeno, cercado por círculos coloridos em tons de vermelho e verde. As formas crescem, giram e se movimentam enquanto linhas onduladas se expandem em volta, criando um efeito de movimento contínuo. Com o passar dos segundos, os círculos aparecem e desaparecem suavemente até que o logotipo se firma no centro da tela. A letra I, estilizada, formada por quadrados verdes com um círculo vermelho no topo e uma folha verde no canto direito. Logo abaixo, em letras pretas, está escrito Instituto Federal Goiano.
Na cena final, o logotipo permanece em destaque e surge a frase em preto: Ensino público gratuito e de qualidade.